Deixa eu botar aqui o arquivo. Então, pessoal, graças a Deus, finalmente, mesmo que em maio, começamos esse semestre do Palavra Viva. Mais um semestre juntos, mais uma etapa que vamos começar juntos, mais uma caminhada que vamos ter juntos na Palavra Viva. Agora não mais como curso, porque antes era um curso, agora já é uma escola. E na escola, assim, vão haver algumas modificações, como pré-requisitos, como uma ementa mais estruturada, mais sistematizada, mas o conteúdo é o mesmo. Só algumas questões de organizações e administrações da escola para ficar algo mais formatado. E isso a gente vai ver com o decorrer do tempo. Então, vamos lá. Quais são os 4 níveis da escola ou do curso Palavra Viva? Como quem já fez vai ter uma noção melhor, mas quem não fez, para a gente conseguir estruturar o que é a Palavra Viva. A Palavra Viva é desenvolvido através de 4 níveis. Nós chamamos de nível 100, ou seja, o nível básico, conhecendo a Jesus. Conhecer Jesus com um compromisso com Jesus e o seu corpo. Nesse nível, existem vários módulos de estudo. Lá, nós já passamos por conhecendo a Bíblia, a gente te dá um panorama a respeito da Bíblia, fala algumas coisas, fala da divisão de Velho Testamento, Novo Testamento, versículos bíblicos. O pessoal aqui entrou, me desconcentrou. Lá também tem módulo de criação e queda, e o Criação e Queda é um estudo basicamente de Gênesis 1, 2 e 3, que a gente vai destrinchando o capítulo 1, mostrando como é que se estruturou a criação e como houve a queda. No módulo 100, no nível 100, ainda tem a obra de Jesus, quem é Jesus e qual é a sua obra, e como essa obra é aplicada na nossa vida. Então, tudo isso está estruturado no módulo 100, que é o nível básico. O nível 200 já é um degrau acima. É conhecendo Jesus também, só que com compromissos com Jesus, compromissos com hábitos e para crescimento espiritual. Então, nesse módulo 200, que é o que nós estamos agora em arrependimento, ele aborda oração, que nós já falamos sobre o modo de oração ano passado, se não me engano foi o primeiro semestre do ano passado, que a gente fez um estudo de oração com base em Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso. Então a gente pegou cada versículo do Pai Nosso e a gente foi mostrando como o Pai Nosso é um modelo de oração para as nossas vidas. Lá nesse modo de oração, nós vimos também que oração é muito mais do que palavra, é muito mais do que pedir. Oração é um local de encontro com Deus. Oração o foco da oração é relacionamento com Deus. Isso a gente viu lá no módulo 201. No módulo 200, no nível 200, ainda tem oração específica, que é um estudo sobre oração com base nas várias tipos de oração que Jesus nos ensinou, ou seja, é um módulo de estudo daquilo que Jesus falou sobre oração. E agora tem o módulo 205, que é o módulo sobre arrependimento. Então, nesse nível 200, é como se fosse a caminhada cristã. Como desenvolver um compromisso com hábitos cristãos e desenvolvimento espiritual. Subindo, tem o nível 300, que eu já conheço Jesus, já desenvolvo os meus hábitos com Jesus, e agora eu começo a servir Jesus. Então eu uso tudo aquilo que Deus me deu, são os dons e os talentos,
para servir na obra, para servir a Jesus e aos irmãos. E no nível 400 é fazer o ID. Eu já conheço a Jesus, eu já desenvolvo o meu relacionamento com Jesus, o meu relacionamento com Jesus está crescendo, eu já sirvo ele em seu reino, ou seja, já reflito ele na minha vida, eu já faço aquilo que ele quer que eu haja na minha vida, e eu começo a compartilhar Jesus, eu faço ID. Isso é no nível, e essa é a estruturação do Palavra Viva. Então, temos o nível onde nós estamos no nível 200, que é o módulo 201 e 202 que a gente já falou, e o módulo 205, que é o que nós estamos agora, que é arrependimento. E qual é o nosso norte? O nosso norte é o que está em Mateus 22. Errais por não conhecer as Escrituras. E isso é tão importante que eu vou passar um videozinho para vocês que mostra. Tudo bem que esse vídeo é o extremo, mas se nós não tivermos cuidado de saber aquilo que a palavra de Deus diz realmente, se a gente não ler e permitir que o Espírito nos ensine aquilo que está contido na palavra, não evitar de tirar um texto fora de contexto, não olhar tudo que está em volta daquele texto, não confrontar aquele texto ou aquele ensinamento, aquela interpretação que eu tive daquele texto com o todo da palavra, pode gerar em nós um tipo de pensamento errado, inclusive daquilo que diz a palavra. Tem um autor que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque as pessoas interpretam de uma forma e consideram aquela interpretação correta, sem analisar todo o contexto, ou até mesmo nesse caso que a gente vai ver, ler, saber interpretar a palavra. Então eu vou compartilhar esse vídeo com vocês.
Léo, Oi, você já tá compartilhando o material? Que aqui pra mim tá mudo. sim. Ih, Acho que tá até mudo. tinha uma outra pessoa também que tava. O Marcelo também. O Fernando. Peraí. Vê se tá marcada aquela opção lá de compartilhar o áudio do. Ih, será que tem que compartilhar toda vez, é isso? Tem que marcar aquela caixinha. Compartilhar, tem que estar marcado É, ela. mas aqui tá marcado. Compartilhar áudio do. Deixa eu ver se agora vai. Ver se vocês estão vendo alguma coisa. Peraí. Deus, Tá misericórdia, ouvindo? porque seria uma das coisas Beleza, mais agora sim. difíceis da minha Se tiver Então, como peraí. voltar, vou lá no Deixa eu início. botar do. Essas coisas de Serra Grande Vitória virou o centro Põe das a tela atenções. cheia Tá todo mundo também. É onde ouvindo? mora um pedreiro. Também Ouvindo? se diz pastor. Sim. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que Beleza. existia esse. Que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também Travou aqui, peraí. é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Foi 3. Tá aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, Deixa pastor. eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. Viu aí, pessoal? A importância de conhecer a palavra. Vou botar aqui de novo. Compartilhar. Estamos vendo os slides? Sim, tá exibindo aqui. Tá. Bem, é engraçado que o pastor, a senhora fala que Deus que mandou e o marido confirma, autoriza e se Deus mandou, vamos fazer. Ou seja, ninguém parou para perceber um acento, para ver o que estava realmente, o que realmente Deus estava falando. Então esse é um caso extremo que chega às raias do cômico, mas mostra a importância de
realmente conhecermos e entendermos aquilo que Deus está falando. E é por isso que é tão importante Mateus 22. Errais por não conhecer as Escrituras. Se você não consegue entender, saber, interpretar aquilo que realmente o Espírito está falando com aquele texto, você fica suscetível a tomar atitudes, suscetível a tomar decisões erradas. Então esse é o nosso norte. É por isso que a gente elaborou a palavra viva. Entender e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, esse módulo deve ter aproximadamente 10 aulas. Mas pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá? Só para a gente ter uma certa noção. Como é que vai ser se nesse período a gente voltar a se reunir na igreja? A gente vai dar continuidade. Vamos dar continuidade. Aí a gente vê se a gente continua via virtual ou presencial. Mas durante esse período, se algo mudar, a gente vai se comunicando, a gente vai se falando, tá? Arrependimento. Nosso objetivo aqui hoje, através desse módulo, é tentar entender o que é arrependimento. O que é arrependimento bíblico? Existe um arrependimento verdadeiro? Se existe um arrependimento verdadeiro, existe também um arrependimento falso. Como é que eu identifico se eu estou realmente arrependido ou se eu estou tendo um comportamento de arrependimento falso? Vamos ver também que para que haja um arrependimento bíblico, é necessário 5 degraus, 5 etapas, 5 passos que eu preciso subir, passar, para que haja um arrependimento verdadeiro na minha vida. Vamos aprender com Davi, como Davi percorreu essa caminhada desses 5 passos, que nós vamos chamar de 5 6 do arrependimento. Vamos ver com Davi, através do Salmo 51, como Davi passou por uma convicção, uma contrição, uma confissão do seu pecado, uma confiança em Deus, que Deus era capaz de perdoar, e como isso mudou a sua vida, como isso converteu a sua vida, como isso fez uma mudança de vida na vida de Davi. Vamos ver também por que é tão importante o arrependimento, qual é a importância do arrependimento nas nossas vidas. Vamos ver o que Jesus falou sobre arrependimento lá em Mateus 4,17 e também em Marcos 1,15. Vamos ver que arrependimento não caminha sozinho. É necessário que eu me arrependa e que eu me converta. É necessário que a fé ande junto do arrependimento. É necessário que haja uma novidade de vida, uma mudança de vida, uma metanoia, uma mudança de pensamento. É necessário que haja um compromisso com Deus para que esse arrependimento seja completado na nossa vida. Vamos ver também alguns exemplos bíblicos de arrependimento, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Opa, passei. Vamos ver o significado do arrependimento. Como é que o arrependimento é exercido e aplicado nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Vamos ver que arrependimento tem fases. É necessário que na nossa salvação exista arrependimento. E é necessário que na nossa caminhada cristã também, quando eu começo a
seguir no caminho de Jesus, quando eu começo a desenvolver a minha caminhada cristã, quando eu começo a servir Jesus, o arrependimento também é necessário, que é um processo, uma caminhada contínua na nossa vida. Vamos também tentar mostrar as diferenças entre arrependimento e remorso, que arrependimento é uma coisa, que remorso é outra. Vamos tentar mostrar que arrependimento é mais do que emoção. Arrependimento engloba emoção e uma decisão. E vamos ver isso através de exemplos de pessoas que não se arrependeram genuinamente, verdadeiramente ou biblicamente, como Esaú, como Judas. Vamos ver também que existem impedimentos para um arrependimento verdadeiro. Muitas vezes endurecemos o nosso coração e não permitirmos que o Espírito nos convença do pecado. Esse é um impedimento. Vamos ver também que muitas vezes a gente permite que mentiras inundam o nosso coração e aí a gente é levado por um tipo de pensamento que impede o arrependimento verdadeiro. Por exemplo, utilizamos uma verdade bíblica e a deturpamos, como naquele caso do vídeo, ou como considerando que Deus é amor. E por Deus ser amor, eu posso tudo porque Deus me ama. Mesmo eu fazendo todas as coisas, Deus me ama, então eu posso fazer tudo. Então, há um engano implícito nesse tipo de pensamento. Ou então existe um outro impedimento que é a culpa. O meu pecado é grande demais, eu não mereço ser perdoado, e isso provoca em mim um sentimento de culpa que eu não consigo dar prosseguimento na minha caminhada com Deus. Vamos ver também como qual é a nossa parte nesse processo de arrependimento. E, por fim, vamos dar alguns exemplos práticos do nosso dia a dia para ver como é que está a nossa vida em relação a esse tema. Então, esse módulo está elaborado através de tudo isso que eu falei. Tanto da definição, vamos entender o que é arrependimento, qual é o significado do arrependimento, qual é que arrependimento tem que caminhar junto com conversão, tem que caminhar junto com fé. Vamos ver o significado e as diferenças a respeito de arrependimento e remorso, arrependimento e emoção, e as fases do arrependimento. Então, o que é arrependimento? Arrependimento é uma... Deixa eu só finalizar aqui. É uma tristeza por causa do pecado. Uma decisão... Deixa eu mostrar aqui. Opa, desculpa. É uma tristeza sincera por causa do pecado, uma decisão de renunciá-lo, e é também um comprometimento a abandonar o pecado e prosseguir obedecendo a Deus. Óbvio que então, o arrependimento bíblico é uma mudança interior de mente, que é um resultado numa conversão exterior do pecado para Deus. O que a gente está querendo dizer com isso? Eu acabo seguindo passos no processo de arrependimento. O passo 1 é: eu reconheço o meu erro. Eu reconheço que errei. É o que diz lá com Davi no Salmo 51, verso 4. Eu reconheço. Pequei contra ti.
Pequei contra ti, Deus. Eu reconheço. É através desse reconhecimento, eu me convenço de que realmente eu sou pecador. Então vem a tristeza por causa do ato, a tristeza por causa do pecado. Então eu fico triste por ter cometido o pecado. Eu fico triste por ter transgredido e afrontado a Deus com o meu ato, com o meu pecado. O passo 3 é: eu peço perdão. Eu confesso o meu pecado e peço perdão. O passo 4 é: eu confio que Deus me perdoa. E o passo 5, eu decido mudar. Então eu tenho uma tristeza por causa do pecado. Essa tristeza me faz buscar aos pés de Jesus o perdão. Eu aceito esse perdão e reconheço que Deus pode e quer me perdoar. Eu decido renunciar e mudo minha vida. Eu abandono o pecado e sigo a Jesus. Então é uma mudança que começa na minha mente e produz uma mudança externa. Então, na realidade, arrependimento não é de fora para dentro. Arrependimento é de dentro para fora. Eu mudo a minha mente. E como é que eu faço isso? Vamos lá em Romanos 12. Romanos capítulo 12, verso 1. Quem tem Bíblia aí pode ir lá. Romanos 12, 1, 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, metanoia, mudança de mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muda a sua mente para que as suas ações mudem. O pastor Reinaldo sempre faz nesse tema, ele aborda de que o pensamento produz sentimento e o sentimento produz ação. Então, se você mudar o seu pensamento, você muda o seu sentimento, que produz mudança de ações. Você produz frutos. No nosso caso aqui, frutos de arrependimento. Mas frutos de que houve uma mudança na sua mente que é replicada nas suas ações externas, no seu dia a dia. Exemplo: ganância. Se eu penso muito e acabo desejando muito algo, eu posso não medir esforços para galgar ou conquistar algo. E aí você vai na linha, pode ir na linha de Maquiavel. Não importa os meios. O que importa é o fim. É o objetivo alcançado. E aí você pode tomar atitudes motivadas pela ganância que são pecados. Mesma coisa, pornografia e adultério. Eu fico pensando muito naquela pessoa. Começo a produzir dentro de mim sentimentos pelaquela pessoa ou por aquele ato. E esse pensamento, esse sentimento cresce tanto que muitas vezes eu posso não ter condições de frear um convite ou frear uma atitude. Agora, se eu transformo o meu pensamento, se eu mudo o meu pensamento de
Pensamentos errados para pensamentos certos, pensamentos do mundo, cultura do mundo, valores do mundo, sentimentos do mundo, para pensamentos, valores, culturas do reino, a minha mente é renovada, os meus sentimentos são renovados, eu consigo alimentar o meu espírito e enfraquecer a minha carne, e aí sim há mudanças externas, mudanças exteriores genuínas. E como é que eu faço essa metanoia? Como é que eu faço essa mudança de mente? Primeiro eu preciso decidir mudar. Eu preciso me comprometer comigo mesmo e com Cristo de que eu vou abandonar, de que eu vou renunciar a esses meus atos. Essa é a primeira decisão, primeira postura ou primeira mudança que você tem que fazer. E a segunda é desenvolver essa mudança de mente. E aí a gente pode aprender com Colossenses 3 como a gente faz essa caminhada, como a gente faz esse processo de mudança. Então vamos lá, Colossenses 3, verso 12. Colossenses, capítulo 3, verso 12. André, eu tô com o slide na tela e não estou conseguindo ver a hora. Quando for umas 10 para as 10, você me avisa, por favor? Beleza, são 9h48. Obrigado. Então, Colossenses 3, verso 12, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja ação, fazei em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então essa mudança de interior é você enxertar dentro da sua mente a palavra de Deus. Viver uma prática de louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos, perdoando quem te machuca, tendo afetos de misericórdia, tendo práticas de bondade, tendo práticas de humildade, mansidão. Tudo isso ajuda a mudança da sua mente. Renovação de mente, mudança de pensamento para produzir mudança de atitude. Então, arrependimento é uma mudança interior, uma mudança na forma de pensar, uma mudança na forma de pensamentos, uma mudança de rumo produzida pela mudança de pensamento, mudança de direção, mudança de padrão de vida. Arrependimento é uma decisão pessoal de mudança interior que produz uma mudança de atitude. Então, arrependimento é uma decisão pessoal nossa. Arrependimento vai além de uma emoção. Arrependimento vai além de um sentimento. Arrependimento é um processo de decisão
de vida. É uma decisão pessoal. Então, sou eu quem toma essa decisão de me arrepender. Ninguém pode tomar essa decisão por mim. E eu não posso depositar essa decisão em outros. Colocar essa decisão para outros. Por um líder, por um pastor, por um pai, por uma mãe, por uma referência. Não, essa decisão eu tomo com Deus. A gente vai ver que arrependimento, como eu já tinha falado, é um passo a passo, é um processo, é uma caminhada que percorre por esses 5 6. Uma convicção de realidade. Caiu a ficha. Eu pequei. Eu errei. Salmo 51:4. Pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente. Pequei contra Batseba, pequei contra Urias, mas eu pequei contra ti. E fui eu quem fez isso. Não dando desculpas. Foi a mulher que tu me destes que me fez pecar. Não. Eu errei. Foi a Batseba que estava tomando banho de janela aberta e eu... Não, Senhor. Eu errei. Eu pequei. Foi aquele dinheiro que estava ali disponível e ninguém pegou, Senhor. E aí, assim, o ambiente, o momento produziu o ladrão. Não, Senhor. Eu tomei a decisão. Eu fiz. Caiu a ficha. Eu pequei. E aí, por eu ter tomado essa atitude, realmente, meu coração está doído, Senhor. Realmente, as emoções estão abaladas porque eu vi que eu não posso todas as coisas, eu não tenho um domínio de todas as coisas, eu não posso. Eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor. Por favor, me perdoa, eu estou triste. E aí você vem a confissão. Confesso o meu erro diante de ti, confesso o meu pecado diante de ti e preciso da tua ajuda. E depois disso vem a confiança de que Deus pode te perdoar, que Deus quer te perdoar e que Deus espera isso realmente. Que Deus pode jogar o teu pecado no mar do esquecimento. E aí eu me conscientizo que eu preciso mudar de rota, de mudar de atitudes, a uma conversão da minha vida a Cristo. Então, esse é o passo a passo do arrependimento. A gente vai falar um pouco mais dele na próxima aula, porque são 10 horas praticamente. 5 para as 10, Léo. Isso. E eu queria abrir agora para